E hoje eu abro mais uma página aqui do nosso acervo de histórias que viraram negócio. E o negócio de hoje ele foi feito com muita sensibilidade, com muito amor e com muita vontade de maternar, ou seja, de ser mãe. A Gabi está aqui hoje para contar a história dela, do empreendedorismo, da fotografia e também da coragem, né, Gabi? Porque fazer uma transição dessa é desafiador, né? Obrigada, Carol. É um prazer Bem-vinda. estar aqui hoje e para falar de algo que eu amo. Gente, história, belezas que a vida esconde e fotografia, juntou tudo num combo perfeito para mim. Então, vamos conversar. Gabi, antes de ser fotógrafo, você já tinha, né, construído uma carreira de reconhecimento e estabilidade. O que aconteceu dentro de você? O que foi aquele momento que você falou, preciso recomeçar? Então, muitas histórias, as pessoas falam que já estavam insatisfeitas, né? Queriam um Com recomeço. trabalho. No meu caso, não. Eu amava o que eu fazia. Eu era aquela workaholic, eu era aquela pessoa que se esquecia do mundo lá dentro. Então, eu era muito realizada. Eu estudei muito, desde os meus 18 anos eu fui focada porque eu queria construir. Então, eu cheguei onde eu queria chegar, eu tinha reconhecimento, eu já tinha um patamar que eu estava feliz ali dentro. Mas eu engravidei e descobri um mundo novo. E tudo que eu achava que a gente vai fazer assim, eu vi que a teoria não era a realidade. E aí ele começou a ficar na escola integralmente, né? Então de 7 a 7, e eu trabalhava de 7 a 7, deixava ele, trabalhava, então eu deixava ele praticamente dormindo e buscava ele praticamente dormindo. Uau. Eu comecei a sentir que eu estava perdendo as primeiras vezes. Ele aprendia algo novo e eu não estava lá. Ele não faz mais aquilo e eu não vi a última vez. Então aquilo começou a me ferir. Eu falei, sério? Eu estava muito feliz com o meu trabalho, mas muito infeliz com a minha maternidade. E aí eu estava em crise, assim, como é que eu vou conciliar tudo isso? Então era algo dentro de mim que estava borbulhando, fervilhando, e eu ainda não tinha uma resposta, mas eu só sabia assim, não dá mais para continuar desse jeito. Tem que fazer uma mudança. Eu me lembro também, o Gui falou a primeira vez, não foi comigo, né? Aí você chega assim, e a babá, na época, e a minha mãe falava, ela também, que eu tinha ciúme, não, elas percebiam, Sim. né? Era meio velado, assim, mas é muito ruim quando acontecem essas primeiras situações. Mas eu fico muito grata, né? Porque quem é essa nossa rede de apoio, é importante que, se a criança falou, se a criança está feliz, se ele está gostando daquele cuidado, então a gente tem que agradecer. Sim. Mas meu primeiro filho, né, e único, então você ficava ali naquele, né, naquele ciúminho, mas graças a Deus depois, né, eu pude também estar presente, porque o meu trabalho me deu essa oportunidade de ir à escola, até porque minha irmã, eu precisei ir demais para a escola, porque eu era chamada assim. Eu também. Sempre. Então, no trabalho tive essa oportunidade. Mas que bom. E aí, você viveu algo muito sério, que foi a embolia pulmonar. Quanto dessa experiência te empurrou para olhar a vida com outros olhos e para também empreender de verdade? Essa história, essa embolia trouxe a real decisão, foi aí? Ela foi o estupim, né? Porque eu já estava insatisfeita, eu já estava com a sensação de que eu não quero que continue desse jeito, mas eu ainda não via um caminho, eu ainda não sabia como. Eu só tinha essa insatisfação que ficava com aquele incômodozinho. Então, quando eu me vejo internada, com uma embolia, sendo monitorada 24 horas, com uma medicação na veia também que era forte, precisava ser contado quantas gotas entravam no meu sangue, que eu entendi a gravidade daquilo e que eu entendi que eu estava passando por uma coisa que podia ter sido a última vez. Sim. Que não tinha mais volta. E aí eu pensei, se não tivesse mais volta, era isso que eu queria ter construído? Então ela me serviu de reflexão de, se for a última vez, o que você quer que esteja acontecendo, como é que você quer que seja, o que você quer da vida? Então ela me parou para poder falar, não tem mais o que, você já sabe que não está bom, o que você vai fazer? Então, não tinha outra coisa a fazer, né? Pedir demissão, mas não tinha plano B. E aí, como é que é pedir demissão, sem plano? Qual que era o maior medo e o maior desejo? Então, o desejo é que eu queria estar junto, eu queria estar presente, eu queria viver aquilo, eu queria participar, eu queria ter memória, eu queria ter lembrança, eu queria construir a história com ele junto. Era importante para mim
aquilo. Mas eu tinha medo assim, o que eu vou fazer da vida? Eu vou parar também? Eu vou me abandonar? Eu vou esquecer o que eu construí? Você fica com essa Dicotomia, né? A gente nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce uma preocupação, nasce coisas que a gente nunca imaginou que pensaria, começa a pensar. Então, foi muito complicado nesse sentido, né? Então, o medo estava no eu largo tudo e vivo por ele, mas aí eu estou me esquecendo, ou eu cuido de mim e aí ele vai acomodar no processo. Então, qualquer caminho que eu olhava naquele momento me trazia muita aflição, né? Mas graças a Deus, assim, eu sou muito agraciada, assim, que meu marido, ele, quando eu falei, né, me apoiou muito no é para ficar com ele, é para cuidar por ele, é para viver por ele. Não tinha, a gente vai se virar, a gente vai ver o que acontece. E a minha mãe também, que já tem essa veia muito empreendedora desde sempre na vida, também me apoiou de uma forma assim que é coisa de mãe. Então, a coragem eu acho que veio deles, dessa rede que eu fui felizmente eu tive. Eu sei que nem todo mundo tem. Sim. E eu sou muito grata. Eu sei que às vezes parece leviano a gente falar para a pessoa, aposta, vai. E a pessoa não tem o que eu tive, então eu tomo muito cuidado de falar para a pessoa se joga de qualquer jeito. Mas eu também não posso renegar essa história e essa felicidade que eu tive de poder fazer, né, essa transição de uma forma leve por causa deles, não sem medo, não sem culpa, não sem preocupação, mas com apoio. Apesar de... Isso. Né? E o apoio é muito importante, inclusive até as validações, né, da nossa mãe nesse momento. E aí, o que você acha? E não só validar, né, mas estar ali para realmente, olha, vou fazer aqui a defesa, né, pode... E eu acredito que quando há essa convergência, nessa ressonância de amor, de entendimento, facilita os positivos, né? Tanto que os primeiros ensaios que você fez de newborn foi com filhos de amigos. Foi. Porque, assim, a fotografia está comigo desde a adolescência. Eu descobri em casa uma câmera, filme, entrega a minha idade, mas eu me apaixonei. Então, eu ficava com aquela câmera indo para a rua fotografar paisagem. Brasília, não tem como a gente não passar incólume pela arquitetura. Ela fascina a gente que cresce aqui, aprende a ver linha, geometria, horizonte. Então eu ia para a rua com aquela câmera e aí eu fazia miséria. Eu fotografava quem passasse, eu fotografava prédio, roda de carro. E aí era da minha mãe viaja para Miami, volta com uma automática, que o filme rodava sozinho. Que sonho que foi aquilo. E aí eu falei, é minha. Catei a câmera, ela andava dentro da minha mochila, eu levava para a escola, fotografava os colegas. E aí ficou, assim, é minha. Mas era um hobby, eu nunca imaginei tornar isso uma profissão, que eu poderia viver disso, que a minha renda viria de algo que eu amava tanto. Nunca passou isso pela minha cabeça. Mas era um hobby, assim, maravilhoso. E aí minha mãe vira para mim e fala assim, olha, acabou. Não aguento mais comprar filme e nem revelar, porque a gente tinha que ficar comprando filme. 12, 24, 36 poses. E aí ela falou assim, não dá mais. Fora que eu queimava filme, né? Porque brincando, testando. Aí ela revelava 36 poses pretas. Aí ela falou, chega, não dá mais. Aí eu falei assim, agora, porque eu não queria parar. Aí eu tive a brilhante ideia de vender bombom na escola para comprar os filmes e revelar. Então eu acho que quando eu penso assim, a fotografia e essa veia do empreendedorismo, elas caminham muito juntas para mim. Sim. Muito juntas. Então hoje eu olho e falo assim, gente, como a vida lá. Conectou tudo. E é muito engraçado o pensamento, né? A crença pré-estabelecida que eu vou viver de algo que eu gosto, Sim. Que é tão bom. Não, trabalho pra gente, né? A mulher de sucesso, a mulher de sucesso do Google é terno, é salto, pesado. É pesado. É abrir mão. Né? É abrir mão, é estar exausta, sacrifício. É isso, mas que bom que você conseguiu viver de algo que você ama tanto. Eu também amo trabalhar, então em todas as
fases, todas as decisões profissionais que eu tomei. Eu venho, né, de uma família de pai e mãe que gostam muito, o labor dignifica. Sim. Então, é claro que a gente tem que ir dando, né, uma maneirada, mas eu acredito também que tem escolhas, né, na nossa vida que vão nos levar por caminhos, uns mais positivos, né, outros mais árduos, mas eu sou muito cobrada, né, pelo volume de trabalho, e meu filho já quer qualidade de vida, Sim. né? Fica volta e meia, não sei o que é Bitcoin. Guilherme, para com essa história, Guilherme, de Bitcoin. E aí, mas eu estou investindo, e eles acreditam, e se Deus quiser, que seja mais leve, que se divirtam mais, né? E esse conflito geracional que está acontecendo, eu acordava cedo, 7 horas da manhã, podia ser sábado, que meu pai, a gente já tinha que estar pulando louça, organização, e eu sou muito grata, ainda bem que eu sou assim, eu acho que estou muito feliz dessa forma, mas é muito bom também poder aproveitar, né, bem o tempo, e essa geração, elas têm buscado por isso, né? Mas existe muita coisa hoje que a gente não teve na nossa época, né? Então, por exemplo, a gente não nasceu na internet, na era da internet. A gente aprendeu a lidar com a internet. Eles já praticamente vêm com a internet. Então, eles têm uma visão de mundo mais ampla do que a gente teve. Hoje, eu acho assim, agradeço muito que a gente consegue entender que as profissões não são só as tradicionais, Sim. que existem um campo enorme e que isso é sucesso também, que a gente tinha uma visão limitada de que sucesso era um escritório fechado, bater ponto de 8 às 18, com aquela hora contada de almoço, contra-cheque, olerite na nossa, né? Era olerite que se falava, e pronto. É o que eu falei para você, assim, quando eu me vi, vou fotografar, eu tive uma crise dizendo assim, mas isso é trabalho? Sim. O que as pessoas vão imaginar? Eu escutei que eu estava rasgando meus diplomas, mas você estudou tanto, você fez... E aí eu me senti muitas das vezes assim, eu estava desperdiçando talento. Então essa geração já não vem com isso, ela não passa por isso, ela já acredita nas profissões diferentes que existem, nas possibilidades que a internet, que a inteligência artificial não volta, está aí, ela está trazendo muita possibilidade que a gente nunca imaginou. E eu sou agraciada, eu fico grata por eles terem essa possibilidade e não passarem por coisas que a gente precisou passar. Sim, sim. Então, quando eu me vejo mãe, eu quero acompanhar, né, essa maternidade não só presente, mas eu queria documentar. Eu queria poder contar para ele o que a gente viveu. Eu queria que ele tivesse a sensação que eu tive na casa da minha avó de abrir as caixas de sapato e folhear aqueles retratos. Então, minha mãe me dá de novo uma câmera semi-profissional. Minha mãe, mais uma vez, mãe, né? E aí eu começo a documentar a minha jornada com ele. Então, a fotografia volta para a minha vida nessa maternidade, eu e ele. Mas aí eu começo a fazer miséria também, né? Porque eu começo a inventar, a pirar, e aí eu levo ele para o quintal para fazer foto dentro de cesto com um monte de folha, e aí eu começo a pôr ele com tinta, e aí a gente começa comendo melancia, a pirar na imaginação e no que a gente está vivendo, de uma forma não tradicional, de um retrato tão posadinho, senta aqui, olha e pronto. Então volta muito latente a fotografia e as pessoas começam a ver o que eu estou fazendo com ele e a me incentivar, a olhar e falar, nossa, curti muito, gostei muito. Então, ali eu já vi um valor, eu já vi assim, poxa, que legal, as pessoas percebem isso como algo bacana, gostam. Então, ficou guardado num lugarzinho especial na nossa relação, mas ainda não era o meu trabalho, o meu estúdio, que hoje eu tenho, né? Ainda não era profissionalmente. Era só uma vivência nossa. E aí veio a Rebeca Guzmão, que acredito que exponencializou, potencializou isso. Quando eu faço o ensaio dos Eus, em 2016, eu já estou fotografando há 2 anos. Ah, ok. Então volta lá, conta pra gente e chega nesse momento. Porque foi uma virada, não foi? Foi, deu uma repercussão assim, nacional. Quando eu pedi demissão, né, saio e sem saber o que fazer,
Logo um pouquinho depois, esse casal de amigos ganhou uma menininha, nasceu a Júlia, e aí eles estavam numa situação mais complicadinha e eu me ofereço. Eu falei assim, não sou profissional, não tinha nada. Eu falei assim, mas eu posso ir lá, se vocês quiserem, fotografo ela, porque eles queriam fotografar, mas não tinham condição de fazer na época. E aí a gente começa a procurar no acervo da Júlia, manta, lacinho, cesto que tem em casa, e a gente faz no estilo newborn as fotos deles. E eu entrego para ela num álbum, mando revelar, coloco no álbum, porque foto a gente tem que pegar, né? Eu sou da época de pegar. Celular acho lindo, mas eu gosto do toque. E aí entrego para ela. Ela fica encantada e começa a mostrar para todo mundo elogiar, todo mundo falar. E aí, gente me pergunta, ai, quanto você cobra? Eu, calma. Mas ainda não foi a hora de eu falar, vou fazer isso. A minha irmã ganha, pouco tempo depois, meu sobrinho nasce, minha irmã mora em Campinas, São Paulo. Minha mãe vai para lá, ficar com a minha irmã um tempo. E aí, minha mãe dá de presente para minha irmã o ensaio newborn, vai o fotógrafo lá e faz as fotos do meu sobrinho. Minha mãe vendo as fotos, por que você não faz isso? Você já tem a câmera, não sei o quê. Então, foi juntando peças. E aí eu falei, calma, é uma possibilidade. E aí você fala, vamos lá. Aí sem preparo nenhum, sem saber como, sem planejamento, sem plano de negócio, sem visão de nada, simplesmente vamos fazer acontecer. Então você não fez cursos, ou depois você entendeu que precisava se profissionalizar mais, começar a entender, sei lá, de luz, ou isso já era bem intrínseco? Era instinto. Instintivo. Como eu fotografava desde a minha adolescência, eu conseguia observar a luz. Então, mas era instintivo. A luz está ali, vai ficar assim, mas não era técnico, não tinha um conhecimento, não tinha um embasamento. Eu precisava disso. E essa percepção veio porque depois de tanto curso que eu já fiz na vida, de tanta especialização, de tanto comprometimento, eu sei do valor que tem a educação, a gente se tornar competente. Sim. A teoria, ela é importante, ela é necessária, ela tem o seu lugar de fala. Não dá para a gente dizer, não precisa. E a gente não se torna profissional sem ela. Você pode ter um dom, você pode ter um filho, mas para se profissionalizar, a gente precisa da teoria e da técnica. Então, nesse alvoroço já das pessoas comentando, de uma forma muito artesanal, muito caseira, muito amadora, eu paro tudo e aí meu marido fala, vai para Floripa porque vai ter um evento para você conversar com as pessoas, para você se inserir no meio e para você ampliar seus horizontes. E aí começa uma saga de uma logística com uma criança pequena em casa, para eu passar 4 dias fora. E aí quem é mãe sabe, porque quem fica, quem pega, quem faz, quem vai. E aí vem uma outra percepção minha que também não seria tão fácil, porque a gente só vai para o romantismo, né? De, pronto, larguei tudo, vou viver a maternidade. Mas eu precisava fazer algo paralelo que também exigiria comprometimento, disciplina, investimento de tempo. Eu só precisava achar uma forma de fazer isso sem abandonar algo que eu já tinha decidido que eu queria, que era esse maternar. E aí você foi para Floripa e aí já veio de lá, abriu o estúdio. Abri o estúdio. O meu primeiro estúdio foi na varanda da casa da minha mãe. Mãe, né? Eu tenho que chamar essa mãe aqui, gente. Tem que chamar essa mãe aqui. E aí eu falei, mãe, eu quero um pedacinho da sua varanda. Ela morava numa casa, tinha uma varanda muito comprida, e a gente fechou ela de vidro, fez um espaço à parte, não tinha acesso da casa, não precisava entrar. E eu comecei a atender ali. Eu tenho clientes que estão comigo desde ali. Uau. Acompanharam todo o crescimento do estúdio. E isso, para mim, assim, vale muito. Sim. Sabe, assim, eu digo assim, eu amo conquistar um cliente novo, mas ter um cliente comigo voltando e voltando, me valida. Sim. É o meu reconhecimento, é onde eu acho que eu fiz sucesso. Eu penso igual. Quando alguém me indica, né, para atender, né, uma outra pessoa, conheço alguém que vai fazer seu processo de transição de carreira, fiz esse processo de autoconhecimento com ela. Agora, mais ainda, é quando alguém que eu atendi me manda o filho. Sim. Aí
Aí você sabe, assim... Não, gente, para alguém confiar o filho o com filho, alguém, exatamente. tem que ser alguém que realmente confia. Eu fico realmente muito feliz. E aí você ganhou muita visibilidade depois do ensaio com a Sim. Rebeca. Como é que você se sentiu nesse momento? O que acontece quando, de 2016, Olimpíada no Brasil. Todo mundo falando de Olimpíada. Rebeca, uma atleta olímpica. Tem o Zeus em plena abertura olímpica. Tá acontecendo as Olimpíadas. E o ensaio dele a gente faz todo temático com esportes das Olimpíadas. E ela ainda traz para o ensaio dele a medalhinha com o símbolo olímpico, que é dela, e ela presenteia o filho. Então, ficou um ensaio muito emblemático, ficou um ensaio muito representativo, num momento muito certeiro. Então, de repente, eu vejo essas fotos ganhando as páginas do Extra, sendo comentado no programa da Ana Hickman, E aí eu, calma, porque eu não tinha sido intencional e preparado para ganhar uma proporção desse tamanho e eu nem me sentia pronta ainda. Eu tinha 2 anos só de estúdio, estava consolidando ainda técnica, nome. Mas, assim, sou muito feliz de ter conhecido a Rebeca, de ter participado desse momento, de ter fotografado depois os Zeus em outras fases deles e de ter recebido um carinho e uma validação gostosa, porque todo empreendedor tem esse medo, assim, estou fazendo certo? Ai, será que estão gostando? Será que... Então, quando vem, né, essa repercussão, mensagem de carinho, e ele aparecendo, e as mídias pedindo autorização para usar, aí eu falo, caramba, eu acho que eu peguei um caminho certo. Deu certo. E daí vieram um volume maior de clientes, teve esse boom de visibilidade, mas ele se converteu em venda? Sim, como o meu nome ganhou uma certa popularidade, eu acabei tendo mais acesso a mais pessoas e uma procura maior. Só que eu tenho um limite dentro do estúdio para atendimento. Eu tenho um princípio, um valor, que eu não atendo, por exemplo, 2 recém-nascidos no mesmo dia. A minha dedicação é exclusiva com aquela família naquele dia. Então, o estúdio ele é higienizado de uma forma muito meticulosa, validada por mim. Eu não deixo outra pessoa e vou embora. Meu processo precisa ser seguido, porque eu estou recebendo uma mãe. Eu já fui mãe, com um bebezinho pequenininho em casa. A gente cheia de medos, receios de todas as formas. Então, quando ela confia em mim, eu abraço isso com uma responsabilidade enorme. Então, eu não tenho como atender 2 famílias. Eu faria com tempo, correndo, com pressa, preocupada. Então, é daquela família. Então, começa com a preparação do espaço para receber aquela família. Se tem irmãozinho mais velho, ele precisa ser considerado dentro da sessão. Se é o primeiro filho, precisa se... Como eu vou tratar a mãe de primeira viagem, porque tem toda uma carga de mãe de primeira viagem. Então, eu não consigo. Então, às vezes, o volume até vem de pedidos de orçamento, mas eu não abraço por um princípio do estúdio, de realmente me focar naquela família que está comigo ali naquele dia. É isso, né? Foco. E é muito bom quando a gente mantém a qualidade. Eu falo que no empreender, eu fui percebendo, eu amo cachorro-quente, né? Não amo tanto mais. Mas você vai conhecendo quando você gosta, tem o fulano, tem o ciclano. Sim. E aí tem ciclano que fica muito bom, mas de repente começa a economizar no pão. Aí começa a não utilizar mais aquele molho que ele fazia, que era pronto. Então é muito ruim quando a qualidade cai em virtude de um lucro, que se talvez ele pensasse que não é sobre o volume, mas manter essa qualidade, talvez ele continuaria lucrando até mais do que aquele volume, porque senão vira uma rotativa, vira só mais um. Sim. Então, quando você toma essa decisão, e ela foi pensada, olha, vou gerar essa exclusividade... Ela não foi pensada como exclusividade. Ela foi pensada, quando eu decidi montar a empresa estruturada, que eu sentei e falei, preciso de um plano de negócio, preciso saber quais são os valores da minha empresa, preciso saber o que minha empresa vai entregar para as pessoas, o que elas podem esperar, né? Que se você olha a parte empresarial, não só artística, porque o que acontece? A gente que trabalha com arte, às vezes está muito focada na arte, né? Na beleza, na estética, mas existe um lado empresarial que não pode ser descartado. Então, quando eu sentei para olhar esse lado empresarial,
eu tomei a decisão de como eu queria que as pessoas sentissem quando tivessem contato com a minha empresa, o que eu queria ser para essas pessoas quando elas fossem falar da Gabrielle Aine, o que eu queria que elas falassem, e estaria associado com o que eu fiz elas sentirem, e o que eu queria deixar de legado. Então, quando a minha empresa fosse citada, quando a minha empresa fosse recomendada, indicada, o que as pessoas falariam? Então, isso para mim precisava ficar muito claro. E aí, naquele momento, eu decidi que quem passasse por mim não teria dúvidas de que eu me importava com eles. Uau. Quem passasse por mim não teria dúvidas de que a minha atenção era deles. Não teria dúvida de que eu me importo e de que eu me organizei e de que não é um contrato, são pessoas. Então, ali ficou claro para mim. Então, tudo que eu hoje decido na minha empresa, consulta se eu estou mantendo vivo esse princípio dela. E essa expertise não veio com o tempo de empreendimento da fotografia? Não porque foi. tem muita clareza aí de negócio, de valores, de como quero ser vista. Eu acho que os conceitos são bem arraigados. Vem das formações anteriores? Vem das formações anteriores. As pessoas que acharam que eu estava rasgando meus diplomas não entenderam que a gente nunca rasga conhecimento, né? Que a nossa bagagem ela é construída, a nossa cultura, ela não tem como a gente abandonar, a gente não abandona quem a gente é. Então, como eu vinha de uma empresa, de empresas de corporações grandes, como eu passei por segmentos grandes, muito estruturados, eu já fui consultora em uma empresa que trabalhava com marketing, não era o digital, mas era marketing, e uma das contas que eu trabalhava era de uma grande montadora de carros. E eu era coordenadora de pesquisa para identificar por que os clientes abandonaram ela, achar clientes potenciais e entender o que os clientes que ainda continuavam viam nela. Então, eu precisava ter uma visão dela. Se eu conseguia ver isso para ela, por que eu não ia conseguir ver isso para mim? Então, tudo que eu fiz lá atrás, aonde eu trabalhei, o que eu construí, o que eu percebi, eu podia usar para mim. Sim. E foi, assim, útil, assim. Eu digo que a vida conecta os pontos. Com certeza. Com certeza. E falar em processo também, né? Você vê a segunda fotógrafa, e acredito que ainda vão ter mais. Estou esperando aí o Vitor, estou esperando o Rai, que é muito falado. Rai é um querido. E eu não o conheço pessoalmente ainda. E são todos trajetórias diferentes. Eu já entrevistei uma que era engenheira anteriormente, aí você vê a linha de raciocínio, cartesianismo, né, ali muito claro, e agora essa visão processual. Né? Tem que seguir o meu processo, eu vou fazer esta limpa. É sensacional. E é isso que faz esse sim, eu digo, o sucesso da empresa, do negócio. Porque se a gente não tiver esse conceito, essa percepção, sim, é um pouco mais desafiador. E eu acho que a trajetória, ela demora muito mais. E se a pessoa conseguir se manter. E aí, normalmente, culpa-se, né? É muito difícil empreender. Mas se a pessoa não souber como precificar, né? Tanto que você falou, calma, te perguntaram quanto é. Calma. Justamente isso. Hoje eu tenho o privilégio de auxiliar alguns colegas de profissão nessa área empresarial, de a gente sentar e olhar a empresa deles, né? E é uma área que eu sou apaixonada porque sem processo, sem visão de futuro, sem saber onde você quer chegar, qualquer caminho serve, você é levado de um lado para o outro. Então, eu sou muito apaixonada e eu converso muito com eles isso, assim, você precisa entender, preço não é um número. Achei bonito. Acho que esse número as pessoas vão aceitar pagar. Ele não é um número, né? Não é um número. E tem muita coisa dentro. Isso. Então, você vai atender, você vai montar seu espaço físico? Vou ou não vou? Uma decisão. Uma decisão. Eu vou atender aonde? Eu vou atender no Guará? Eu vou atender no Noroeste? Influi no seu preço. Você vai para dentro de um shopping? Você vai atender com flash? Você vai atender com luz natural? Você vai atender um atrás do outro? Você vai atender uma pessoa com exclusividade? Então, toda essa gama do que você quer para o seu negócio vem antes de você dizer o preço.
Porque senão você vai pagar para trabalhar, alguém vai pagar a conta, não tem jeito. E aí é por isso que, infelizmente, a gente vê tantos fotógrafos brilhantes, com um trabalho incrível, lindo, uma sensibilidade que é difícil de achar, dizendo que está fechando as portas. Porque, infelizmente, né, a gente trabalha com gente, eu amo história, amo fotografia, é uma coisa que eu poderia fazer de graça o dia inteiro, várias vezes, mas eu preciso pagar as contas. Então, não tem como fugir muito. E eu acredito que essa visão, quando realmente nós nos tornamos, né, empresários, não é só pagar as contas, a gente precisa lucrar, Isso. porque se não deu lucro, não tem que estar aberto. Sim. Claro que a gente sabe que existe aí um interim de 2 anos, Claro. né, talvez até mais, até o negócio realmente, né, ser autossustentável, mas precisa conceito para ter esse entendimento, Isso. porque vai faltar resposta em algum momento e as surpresas com relação a impostos ou Sim. seja lá o que for, que inclusive tem que estar dentro da precificação para realmente ser profissional, né? Ter uma consultoria para fazer um contrato. Não dá, gente. Eu acho sensacional a inteligência artificial, mas o seu contrato, Não. ele tem que reger exatamente. Sim. Eu não estou falando, claro, da gente ter uma lei de proteção e dados para... Não. Sim. Mas minimamente, e até porque o cliente percebe. Sim. Você precisa entender do seu negócio, né? Você não consegue prestar um serviço de excelência se você não entender do seu negócio. Você vai deixar algo a desejar, você vai falhar em algo, você... E aí, assim, como você quer atender uma pessoa com qualidade, com excelência, se você não está conseguindo fazer o básico, que é ter uma empresa que realmente se sustente. E é tão feliz quando a gente vê os números e, como você falou, né? Eu não sabia que eu poderia não só me sustentar, realizar os seus sonhos, viver. Muito provavelmente você deve ter assistentes e, através do seu sonho, né, outras pessoas também realizam o dela. Você poder contratar pessoas, você poder ajudar pessoas a crescerem também. E você vê que, através de uma decisão sua, de um negócio, de uma coisa que você construiu, outras pessoas se beneficiam. É muito prazeroso. Sai do seu umbigo, né? Sai. Ela cria pernas assim que são indescritíveis. Eu acho que quem empreende sabe como é gostoso poder fazer isso, né? Devolver o que você está recebendo. Sim, sim. E eu falo que a gente tem um papel muito importante. Nós, empresários, né, é realmente manter essa economia, gerar esses empregos. É muito bonito, é muito belo. Só que muitas vezes a gente se esquece, né? Fica ali na produção, no operacional e não percebe que é aqui desse lugar de estratégia que a gente vai realmente conseguir crescer. Né? Mas é um tempo necessário, muitas vezes, para cada um de nós. É muito fácil trazer o conceito, mas a realidade, né? Você diz que não entrega apenas fotos, entrega uma celebração. Isso. O que significa isso na prática e o que existe na sua experiência que vai além da imagem? E depois eu quero que você me fale se essa ajuda, esse auxílio, ele virou uma mentoria, hoje você mentora, hoje também é um trabalho que você realiza com outros profissionais ou não, que a gente estava falando anteriormente. Tá. O que acontece? Quando eu sou contratada, às vezes as pessoas vêm com um estereótipo do que é um ensaio, ou com uma experiência anterior que não é necessariamente a que eu vou oferecer para ele, né? Porque as empresas são diferentes. Então, quando eu sou contratada, a minha primeira preocupação é quem é essa família? Qual o estilo dessa família? O que é importante para essa família? Como ela se vê? Ela já fez ensaio antes? Se fez, qual a experiência que ela teve? Qual a expectativa que ela tem para vir? Por que ela escolheu fazer um ensaio? O que ela quer gravar? O que é importante para ela? Porque com esse insumo, eu consigo planejar. Sim. Essa família é mais racional, então ele precisa que eu tenha um ensaio mais explicativo para ele, porquê das coisas, com uma orientação mais precisa. Quando essa família ela é mais emotiva, mais sentimento, ela precisa viver mais. Então, ela precisa de acolhimento, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser conduzida, não de faça isso ou faça aquilo, mas de pense, imagine, sinta. Então, eu preciso conhecer quem é que está comigo.
Então, é por isso que eu digo que é uma celebração. Para mim, é uma celebração da vida, é uma celebração daquelas pessoas que estão ali, é em respeito a elas, ao jeito delas e às expectativas delas. E aí eu gosto de não ter fórmula pronta. A técnica existe, eu preciso dominar ela, senão eu não faço meu trabalho. Eu preciso saber o que eu vou fazer, mas tudo isso fica da porta para fora, tem que ser intuitivo para mim, eu tenho que ser tão boa nisso que eu não preciso pensar nisso na hora de fazer. O que eu preciso pensar quando eles estão comigo é neles. Eles é que são um objeto importante naquele momento. A técnica ela tem que automatizar aqui dentro. Isso. E eu sei o que eu vou fazer. Eu não preciso, ela precisa fluir. Então eu preciso estudar muito antes. Eu preciso treinar muito antes. Eu preciso me capacitar muito antes. Para que quando essa pessoa esteja ali comigo, a gente celebre juntos. A escolha dela eu celebro, a confiança dela e o momento que ela está passando. E eu preciso que ela sinta isso. Se ela sair do estúdio com a sensação, eu fiz umas fotos bonitas, eu fracassei. Ela tem que sair como? Ela tem que sair com o olho brilhando, tinha tempo que eu não tinha um dia leve. Como foi gostoso abraçar meu filho. Eu vi meu marido sorrindo, tinha tempo que ele não sorria assim. Meu marido não olhou para o celular. Meu marido não ficou preocupado com o tempo. Não ficou preocupado com a hora. Nossa, ele saiu mostrando para todo mundo. É isso que eu quero que eles esperem, é isso que eu me esforço para dar para eles. Por isso que eu digo que é uma celebração. Eu estou quase querendo fazer foto com você já. Isso. Fala da mentoria. E aí o que acontece é que hoje eu atendo alguns fotógrafos. Eu não abro um volume grande porque o meu foco principal é o estúdio. São os meus clientes, são as famílias que confiam em mim há tantos anos. Mas, vez por outra, eu pego pela mão de alguém que eu goste da história, que eu me envolva, que eu queira fazer a diferença na vida daquela pessoa. E aí a minha mentoria é passo a passo. A gente vai olhar sua empresa, vai olhar seus preços, vai olhar seu atendimento, vai olhar sua técnica, vai olhar seus próximos caminhos. A gente vai traçar uma estratégia para que você chegue onde você quer chegar, de uma forma leve, gostando do que você está fazendo. E lucrando. E lucrando. Porque se você não lucrar, se você estiver preocupado com a conta que chegou e como você vai pagar, você não atende bem o seu cliente. Não tem como. Você é aflita sem saber se o plano de saúde está pago e seu filho está ali. Você não consegue se doar. Você precisa ter esse básico bem feito, estruturado, para simplesmente falar, agora fecha a porta e eu estou aqui inteira, única. E é muito real isso, né? Eu costumo dizer que as pessoas têm o ledo engano de falar que deixe, a partir de agora, os seus problemas na porta de fora. Né? Da porta para dentro não se entra com problemas. Mas então, não existe vida pessoal e vida profissional, existe vida. E a gente sente. Então, lá atrás, isso funcionava muito, até que hoje, graças a Deus, a gente tem um conhecimento bem ampliado, né, sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, quando você está totalmente influenciado por dívidas, por pressão, por medo, quando é que eu vou dar o mesmo resultado do que quando você está numa situação favorável? O sorriso ele vem mais fácil, porque inclusive você forçar e fingir é um desgaste de energia muito grande. Dá trabalho. Dá. E a gente escuta falar tanto hoje em dia de saúde mental, né? Como que não tem saúde mental que resista a cheio de problema, né? Não tem. A gente precisa estar bem emocionalmente para entregar para as pessoas. Mas entendendo que essa responsabilidade de organizar esse cenário é de cada um. Sim. Então, eu não vou dar esse passo porque vai acontecer isso. Só que é tudo que a gente está falando, né? O empreender, o conhecer, o autoconhecimento, tudo isso é tão importante, mas não está na grade curricular. Não. Vem sobre outras experiências. Sim. É necessário que a pessoa intencionalmente se mova em função disso, porque o crescimento ele não acontece sem o conceito. Não. Uma hora vai dar ruim. Vai acontecer, não sei o que está acontecendo. E esse olhar num todo, integralmente. Sim. E assim, quando a gente fala dos trabalhos
de artes, por exemplo, eu acho que quem está mexendo com canto, pintores, fotógrafos, artistas plásticos, a gente está tão envolvido na criação, tão envolvido nessa parte criativa, conceitual, que a gente esquece da parte empresarial. Sim. E é difícil mesmo, porque não vem na escola, ninguém ensina na escola a se empreender. Olha, o que é um plano de negócio? Eu lembro que 2015 eu resolvi no Instagram colocar para as pessoas qual era a visão da minha empresa. O que é a minha empresa, como que ela se enxerga? Qual que é a visão da minha empresa? Qual que é a missão da minha empresa? Ela existe para quê? Quais são os valores da minha empresa? E eu queria que as pessoas entendessem que não era simplesmente eu faço foto. Não é isso. Existem coisas por detrás. E aí eu lembro que eu comecei a receber no direct alguns colegas de profissão de outros estados que me acompanhavam perguntando: acho tão engraçado, você se porta como se fosse uma empresa, né? E aí eu parei assim, mandei a mensagem assim, mas eu não estou entendendo, eu sou uma empresa. E aí é que me caiu a ficha de que às vezes as pessoas não percebem que elas se deram um autoemprego, mas elas não construíram empresas. Exato. E aí se você tem um autoemprego, na hora que você adoecer, isso não funciona. Na hora que acontecer um problema, isso não funciona. Na hora que tiver, não funciona. Você precisa ter uma empresa, porque é essa base, essa só que vai te permitir levar mais para o cliente, vai te permitir melhorar seus processos de atendimento, vai permitir entregar cada vez mais um trabalho de excelência. E nessa questão tem um salto importante que, se ele não for dado, né, que é a mentalidade. Porque isso fala sobre mentalidade. Exatamente. Primeira coisa, tanto no consultório aberto, primeiro eu validei o consultório aberto ali com, em média, 130 entrevistas. Qual é o tempo de postagem, como eu vou qualificar, como vai ser essa curadoria. E o Páginas Amarelas pulsando. Mas eu tenho que começar, eu tenho que abrir. Sem validação? Sim. Como é que vai continuar? Como é que eu vou entregar os cortes? Como é que eu vou fazer? Quanto de equipe eu preciso? Quantas pessoas? Em quanto tempo? E trabalhando com uma juventude que não consegue responder mais sobre tempo, linha de produção, nada. E aí você pergunta, eles pensam que você está querendo controlar. Mas não é, por favor, me responde quanto tempo você demora, porque eu tenho que fazer o cálculo de quanto eu vou comportar aqui. E também, a primeira coisa, né? Quais são os valores do consultório aberto? Qual é o meu manifesto? As pessoas não sabem o que é manifesto. Não. Eu falo assim, que bom te conhecer! Nós podemos falar horas sobre isso. Então, assim, manifesto, eu tenho um manifesto, a minha empresa tem um manifesto. E eu falo para as pessoas, qual é o seu manifesto? As pessoas acham que é... Manifestação, assim, ainda é algum problema. Mas que bom, tá vendo? Que coisa boa que a gente tem esse olhar. E preparem-se, porque não é só talento, não é só dom, isso vai te levar a algum lugar mais longe e rápido, é realmente processo, conceito, e talvez, né, se colocar numa caixa de que eu posso ser só artista e que você só tem, você vai deixar, ou você vai contratar, ou você vai precisar de um sócio, ou você vai deixar a sua empresa, e principalmente os processos administrativos, o comercial e o seu financeiro, na mão de alguém que você tem que aprender, não adianta, pode ser que assim você cresça. Eu agora, né, porque eu tive uma transição, né, eu acho que umas 3 transições já, né, voltei para o Brasil em 2017, empreendi, veio a pandemia, que eu acho que essa foi uma transição, né, muito grande para todos nós. E agora, de novo, eu estou retomando, eu preciso calcular minha hora, vai ter que trocar fulano, vamos ter que fazer isso, eu preciso de ajuda, porque senão não vou realizar tão bem. Mas tudo isso, se não tiver um embasamento, não vai. E aí vai fechar, nossa, mas será que eu sou tão ruim assim? Então a gente coloca isso na identidade. E não é. Não é. O conhecimento, ele inclusive, é um dos meus principais valores enquanto pessoa, enquanto empresa. Né? Muito importante. O que diferencia seu olhar, sua técnica e a sua forma de conduzir uma sessão dos demais profissionais do mercado? Agora vamos para a arte, né? O fotógrafo, ele se preocupa com a fotografia, né? Técnica, luz, equipamento. E faz parte, eu não tenho como fugir disso. Mas eu me preocupo com gente. Eu sou fascinada pelas pessoas. Então, no meu currículo, você vai encontrar, por exemplo, um curso de pós-extensão de as teorias psicanalíticas de Lacan.
Por quê? Porque eu quero entender a mente, eu quero entender as pessoas, eu quero entender o que eu causo de sentimento, como eu acesso. Então, eu entendo de gente. Então, esse é o meu diferencial. Eu consigo ter uma pessoa comigo e entender se eu posso ser mais expansiva, se eu preciso recuar, se eu preciso... Como é que eu vou tratar com ela para que ela se sinta respeitada, enxergada, validada? Então, eu não me preocupo com a foto, eu me preocupo com gente. E, mais uma vez, nossos caminhos aí se assemelhando, né? Depois da transição, primeiro que eu vim da docência, né, primeiro, e eu acho que depois a gente vai se reencontrando, fui para o corporativo, né, trabalhei em multinacionais, transicionei para o desenvolvimento humano, trabalhei com revitalização e manutenção de viaturas militares, mas o conhecimento do ser humano, ele é imprescindível. Qualquer eu área. me lembro que PNL eu comecei a estudar com 16 anos. Exatamente. E aí, o perfil comportamental, o DISC, hoje eu dou aula para outros psicólogos, outros profissionais, e é onde eu faço cada contratação com embasamento, com metodologia, com cada cliente compreendendo que, peraí, ela está mais formal, não dá para eu chegar aqui e aí, oi, né, batendo nas costas, vai ter outra pessoa, como a gente viu, totalmente diferente, saindo, né, e pedindo. Tem gente que vai se sentir mal e ia prestar atenção, opa, desculpa, estou aqui. Olhar para o outro só é possível quando também, primeiro, a gente olhou para a gente. Sim, sim, porque a gente sempre é um reflexo, né? Eu digo que a gente se vê nas pessoas e as pessoas se veem na gente. Então, se a gente não tem esse autoconhecimento, se a gente não tem a preocupação de entender os nossos sentimentos, a gente não vai reconhecer os dos outros, porque trava, né? Trava. E não é ouvir isso que vocês estão ouvindo aqui, você que quer empreender, que quer ser um empresário, ou que está buscando uma fotógrafa e quer alinhar a sua expectativa com a entrega que ela faz, sensacional. Agora, pensar que, eu vou simplesmente fazer um curso para aprender a lidar com as pessoas, esse primeiro curso tem que ser com você. Não dá. Então, é terapia, é autoconhecimento, é entender de verdade. E o autoconhecimento foi banalizado durante muito tempo. As pessoas olham, você fala alguma coisa, isso é autoajuda. Gente... E que bom, né? Porque se nem tu se ajudar, vai fazer o quê, meu irmão? A gente precisa ter. E eu vou além, nós merecemos. Sim. Precisa, não. Você merece se conhecer, porque você vê esse mundo, sabe? E não entender como você se sente diante de determinadas situações, né? Quais são os gatilhos que te fazem ficar com raiva ou com medo. Tem gente que não entende a diferença da sensação do que é sentir medo, raiva, alegria ou tristeza. E aí me dizer que autoconhecimento é autoajuda é desafiador. Mas todo mundo chega um dia, né? Ou não cresce. Sim. Porque ou não cresce. Faz sentido ou não? Caminho, fica, né? Fica pelo caminho. Fica na vingança. Sem enxergar, sem entender. Vamos lá, sua formação também passa pela pedagogia, psicologia do trabalho, RH, políticas públicas. Como é que hoje, né, silenciosamente, tudo isso acontece no jeito ali, eu acho que isso já ficou bem claro, né, nas respostas, mas quando a gente fala em políticas públicas... Então, em políticas públicas, quando eu estudei, eu fui olhar macroeconomia. Então, ele te dá uma visão de fora, ampla, né? Você sai daquele pedacinho. Então, hoje eu olho as coisas também de fora, de uma forma, de um contexto. As coisas estão inseridas numa situação, num contexto, numa história, numa cultura. Então, quando você faz esse distanciamento para ver o macro, e que, estudando políticas públicas, a gente fez muito esse exercício, você sai do achismo, você sai do... eu creio numa crendice popular que, vem vindo, e você não sabe nem de onde vem. Você começa realmente a ter um panorama
para poder respeitar essas pessoas, o contexto delas, a história delas, enxergá-las, e aí poder tomar decisões e ações, respeitando tudo isso. Assertivamente, Isso. né? Gabi, se você pudesse olhar para a Gabriele lá de 2014, qual era a mensagem que você teria falado para ela? O que você teria, né, dito para ela naquele momento que estava começando? Respira. Curte o processo. Entende que nada é para ontem. A caminhada de cada um é de cada um, não tem ritmo para ser seguido, independente do outro do lado parecer que está mais veloz. E tenha a mesma doçura que você tem com a caminhada dos outros com a sua. Às vezes a gente se taca muita pedra. Muito. Se cobra muito, se julga muito, traz um peso como se você não estivesse dando conta. E quando outra pessoa te conta uma coisa, a gente é tão complacente, tão empático, tão carinhoso. Então eu diria assim, se abrace mais. Seja tão amorosa com a sua história como você é com a dos outros. Eu percebi em casa, foi a primeira vez que eu via que meu pai ele tratava tão bem as pessoas de fora, e em casa ele era tão diferente, né? Então acho que muito cedo eu comecei a ter essa compreensão, e querendo ou não a gente vive por padrões e repetição. Quantas vezes a gente trata, às vezes o colaborador trata o cliente melhor e não tem a paciência de ouvir em casa também o filho. Né? Não é sempre a gente tem que estar atento a isso. Eu escutei uma frase essa semana que eu amo frases. Faz a gente parar para refletir, né? E ela dizia assim, que a gente tem que sair de casa empolgado para o trabalho e voltar para casa com anseio de compartilhar o que você vivenciou e com saudade. E às vezes a gente não está assim, a gente está tão cansado que chega em casa e se te esgotou lá fora a ponto de você não ter tempo para os de casa, algo está errado. Se você saiu de casa para ir trabalhar sem querer ir, algo está errado. Então a gente precisa caminhar com leveza. Sim. Senão tem algum lugar que precisa ser revisto. Sim, sim. Me conta, você criou um congresso de fotografia em Brasília, 2016, 2018. O que essa experiência te expandiu enquanto empresária? E por que parou? Tem planos aí voltando? Por enquanto, não tem planos. O que aconteceu? Lembra que eu falei que eu fui para Floripa para poder... Lá eu vivenciei todo o network, todo aquele pulsar, né, da profissão. E Brasília não tinha. Não era a rota dos congressos na área de fotografia. Só que foi uma logística tão louca para poder ir, que eu falei, caramba, não vai ser realista ficar indo várias vezes. Se eu conseguir uma vez no ano, vai ser muito, mas eu queria viver mais. E aí eu tive a brilhante ideia, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se nós tivermos um congresso em Brasília, eu vou poder ir. Então, vamos fundar um congresso em Brasília. Só que um congresso, aí vem de novo a ideia brilhante, sem planejamento. Não teve um escopo, muito bem, vamos fazer e vamos fazer. E eu fui para campo. Com a minha experiência, com RH, que eu já tinha trabalhado, com grandes corporações. Então, eu tinha bagagem de trabalhar com grandes estruturas, mas não de montar um congresso para a área de fotografia. Então, foi desafiador, porque eu comecei a lidar com coisas que eu não sabia que existiam. Eu comecei a trabalhar com pessoas num volume, ao mesmo tempo, monstruoso, porque você tem a grade de palestrantes, você tem o backstage, você tem o lugar que você está fazendo, equipamento audiovisual, você tem credenciamento, você tem segurança, e bombeiro que tem que estar lá, e N coisas, gerador que você tem que contratar. E N detalhes pequenininhos que você não acha que você vai ter que lidar e você descobre na hora que você precisa lidar, que me trouxeram uma coisa que eu dou muito valor hoje, que às vezes a gente acha que a gente é pequeno. E esse congresso me fez me ver grande. Ele me fez me entender que quando eu decidir algo e eu me dispor a pagar o preço, eu consigo. Então eu sou muito grata. Porque toda vez que eu tenho medo de algo, eu lembro que eu montei um congresso para 500 pessoas, numa cidade que não tinha evento, que não era comum as pessoas fazerem evento, e sem respaldo nenhum por trás. Então eu bato palmas para mim, e eu acho que é isso que eu desejo para as pessoas. Então vamos bater palmas para você! Então me trouxe esse legado. E eu não sei se você entende
a conexão ou o caminho Sim. que você volta com essa vitória, Sim. né? Muitas vezes você que está nos ouvindo acredita que não é capaz e assim como a Gabi, com certeza você também tem uma vitória. E as formigas, elas andam tanto por um lugar que aquele lugar Sim. se marca. Então você tem que retomar essas vitórias anteriores, Sim. porque isso te legitima. Sim. E qualquer outra crise que vier, se você venceu de uma forma, né, revisita. O seu cérebro conhece o que é um desafio, levantar, que seja de um colaborador que está indo embora, ou de você acreditar que não consegue, mas como é que a gente vai ficar sem essa pessoa na empresa? Espera aí, lá atrás você fez, calma. Então, revisita Sim. a memória, e principalmente de coisas que te trazem esperança, né? Sim. Mas que sensacional, fico feliz. Olha, acredito que as pessoas estão aí aguardando mais. E por último, se o seu negócio fosse resumido, você gosta tanto de frase? Em uma única frase, qual seria a essência dele hoje? A frase seria de Carl Jung, psicanalista brilhante, que ele dizia para a gente conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Sim, eu amo essa frase. E falando em fotografia, eu acho que ela cabe, né, perfeitamente. Muito legal. Você acredita que eu empreendo em pelo menos umas 4 coisas aí diferentes, mas a minha frase, se me fosse perguntado isso, não mudou em nenhum deles, sejam da educação, ou da comunicação, ou do desenvolvimento pessoal, né, ou da produção de conteúdo, que não é mágica, é método. Sim. Não adianta, né? Não é. E agora tem um bloco final aqui, perguntas e respostas. Vamos embora. Mais intuitivas agora, papuf, tá? Uma dica de ouro para quem está começando agora. Estuda. Algo que você aprendeu na dor e hoje é sabedoria. O tempo passa. Um hábito que mudou sua vida. Maternar. Uma crença que você abandonou e te liberou. Tô velha para fazer isso. Uma palavra que define sua maternidade. Amor. Uma palavra que define sua carreira. Metade de mim é amor e a outra metade também. Um conselho, ou o melhor conselho que alguém já te deu. Eu acho que é uma música que meu pai cantava. Para mim, desde que era criança. Ele cantava isso em casa, às vezes eu pegava ele cantarolando. E eu vou parafrasear porque não sou cantora. Mas viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, podia ser melhor. E será. Eles estão vivos, o pai e a mãe? Estão vivos. Me lembrei da minha frase aqui agora, você falando. Um erro que você não comete mais no empreendedorismo. Não planejar. Completa pra gente essa frase. Meu negócio existe para... Criar portais para momentos importantes. Porque a gente só fotografa o que é importante. Tem que voltar a revelar também, né? Tem, gente, por favor, vamos revelar. Não tem coisa mais gostosa de que ir para casa de avó, do pai. Eu amo. Pegar as fotos e começar a olhar e chega de mansinho, aí olha e fala, esse aqui, e vem uma história que você nunca imaginou ouvir. Sim. Linda, e que você olha e fala, caramba, e vem um insight, e você aprende algo, e te traz um quentinho no coração, e às vezes lá na frente, quando a gente passa por uma situação, aquela história surge e de algum jeito ajuda. Sim. Então, assim, a gente precisa dos portais. É concreto, é papel, é olhar. Amo foto no feed, acho foto linda, a gente vê, mas os portais são concretos. Foi um prazer te conhecer. Prazer. Mesmo. Foi uma delícia estar aqui. Muito bom conhecer a sua história e que mais profissionais que você conheça, que tenham
essa essência, que tenha princípios, valores, que a gente possa realmente indicar e validar e que ele possa sentar e falar com propriedade do que faz, estejam aqui, porque é esse o lugar que eu idealizei gerar. Um local onde você possa confiar, onde o empresário, ele empreende porque ele gosta, né? O dinheiro é muito importante, mas respeitar e olhar as pessoas e entregar o nosso nome ali no que está sendo feito, que é justamente esse legado, é muito importante. Obrigada, parabéns Obrigada. mesmo. Quero muito te ver ainda, inclusive para dar uma olhada aqui nos cenários para me ajudar, viu? Vou precisar de você. E até a próxima página.